Boa noite. Todo mundo animado aí? Graças a Deus. Eu também estou. Como foi que você passou o seu dia hoje? Teve algumas tribulações, teve algumas tentações, como é que foi? Eu rogo a Deus que você esteja com o coração alegre, satisfeito e feliz com o Senhor Jesus Cristo nessa noite. O amor de Deus tão puro e santo nos garante tanto perdão, tanta alegria, tanta paz. Sabe, eu acredito que Deus, Ele te concede também nesse momento o prazer de ter uma nova profissão de fé, um novo concerto, e nesse momento se sentir livre, satisfeito, satisfeita, tranquila, alegre com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram despedidas. Nós vivemos uma temporada aqui na terra. Estava vendo outro dia um comentário de um pregador. Ele dizia o seguinte, que encontrou um casal de irmãos e disse: de onde você vem? Ele falou: olha, eu venho lá dos Estados Unidos. Falei: e vocês, de onde são? Nós não somos daqui, estamos com um passaporte, estamos aguardando o dia da nossa viagem. De onde vocês são? E ele todo achando que eles seriam de algum país ou cidade vizinha. Ele disse: olha, nós somos da pátria celestial, estamos aguardando o dia de Jesus voltar para subir aos céus. Sabe, nós somos peregrinos aqui, irmãos. Nós temos essa vidinha para treinar, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E qualquer dia desses, o Senhor Jesus vai se manifestar, e nós iremos subir com Ele, para sempre estar ao lado do Senhor. São Paulo diz: e nós, irmãos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens dos céus. Não esse arrebatamento secreto, mas o critério de subir aos céus é através de um arrebatamento, junto com o Jesus Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina o comentário dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E você se sente consolado quando fala da volta de Cristo, quando fala de irmos aos céus? Você se anima com isso? Sabe, irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram despedida, mas eu sei que a maioria já tiveram. E certo dia, aproximadamente 2.000 anos atrás, existiam crentes que estavam tão tranquilos com Deus. Existia crentes que estavam confiantes, era amigo pessoal de Jesus Cristo, andava com Deus. 12 discípulos acompanhando Jesus, indo às cidades, às províncias, na areia da praia com o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Sabe, irmão, sempre que eu lembro da história de Cristo, eu tenho uma emoção tão grande, penso no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, de segurar sua mão, e eu digo para você, eu também queria ter tido aquela mesma alegria de ter o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, fisicamente, bem perto, bem junto de mim, de olhar os seus olhos serenos, tão meigos, sabe, seria uma felicidade tão grande. Mas eu estou satisfeito por Ele ter me dado essa presença maravilhosa no dia a dia, e de eu andar com Ele, feliz, tranquilo, e pela fé eu posso ver o meu Deus aqui do meu lado, o meu Deus aqui do teu lado, o nosso Deus, os anjos do Senhor circulando nos bancos dessa igreja, para fazer uma visita à tua alma, para confortar o teu coração, para te dar alento e alegria e paz. Eu glorifico o nome do Senhor Deus por ver você mudando, eu glorifico o nome do Senhor Deus por ver você crescendo. Eu posso contemplar fisionomias que ontem parecia mais do mundo, mas que hoje parece mais de Deus, para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, Deus é contigo, Ele está fazendo uma obra na tua vida. Sabe, irmãos, há 2.000 anos atrás existiam amigos do Senhor Jesus, assim como eu e você, aguardando, sonhando, crendo na subida aos céus.
E Jesus andava na areia da praia, por vários lugares, confortando os corações tristes, dando alegria à vida que não havia mais prazer, trazendo de volta entes queridos, o qual foi perdido, desfaleceu, dando alegria a um casal que tinha uma filha endemoniada e que precisava de paz, e o Senhor foi lá e restaurou a vida da filha daquela mulher. Visitando um local no qual existia um jovem cheio de demônios, e o Senhor colocou a mão e expulsou todos, e aquele homem foi testemunhar de Jesus Cristo, foi anunciar que foi resgatado, que foi liberto, que foi agraciado com o poder de Deus. Mas certo dia, irmãos, houve a palavra despedida. Os amigos de Jesus Cristo viram ele subir aos céus e disse: olha, não fica triste não, porque eu estou subindo, mas voltarei, e no futuro muito próximo eu o levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Sabe, irmãos, e aquelas pessoas ficaram tão tristes por perder a maravilhosa presença do seu mestre fisicamente. Eles estavam acostumados em viver com Jesus Cristo. Que saudades de Jesus aqueles discípulos sentiam. Sabe, a maioria de vocês já passaram por despedidas. Algumas mães de famílias aqui tiveram que ver seus filhos se ausentar lá para a cidade grande e dizer: olha, mãe, eu estou partindo, mas eu vou voltar algum dia e ficarei do teu lado, e vou passar um tempo, a vida está muito difícil, os maridos deixando as suas esposas. Sabe, como é difícil a palavra despedida. E muitos de nós aqui já passamos por isso. Eu me lembro quando eu era um jovenzinho, lá na fazenda, meu pai disse: olha, filho, eu vou precisar ir para São Paulo, porque está tão complicado viver aqui na Bahia, e eu vou ganhar um dinheiro para oferecer alguma coisa melhor para vocês. E meu pai partiu. E eu me lembro, me recordo do dia que meu pai sumia no caminho, se distanciando, para tomar um ônibus e ir para uma cidade que antes parecia que era no exterior, parecia tão distante. Sabe, irmãos, e eu fiquei tão triste quando meu pai partiu, e a minha vida, os 6, 8 meses que meu pai passou distante, era de preparação. Todo dia eu contava, todo mês eu analisava e dizia: está chegando o dia do meu pai voltar, está chegando o dia de eu poder dormir no ombro do meu pai como fazia antes, está chegando o dia que eu vou poder abraçar o meu querido pai, ele vai estar aqui comigo, eu não vou deixar mais ele sair. Sabe, irmãos, eu me preparava, contava com os meus irmãos, com a minha mãe, ansiava aquele dia, havia preparações. Você também faz isso, mãe? Alguns dizem: mãe, eu irei visitar lá no São João, e a mãe diz: prepara aí os peru gordos, prepara um carneiro, ajeita as coisas, que é uma festa quando meu filho estiver aqui. Sabe, irmãos, e todos nós fazemos preparações para receber os nossos entes queridos, não é verdade? E eu me lembro quando chegou o dia do meu pai voltar, eu inquieto, ansioso, e eu só o tempo todo com o olho no caminho, a qualquer momento surge meu pai ali. Aí enfim chegou o grande dia, e eu pude abraçar e chorar nos braços do meu pai por um longo tempo, e enfim com meu pai novamente. Sabe, irmãos, foi um dia muito triste para os discípulos do Senhor Jesus, para aquelas pessoas que estavam acostumadas a ouvir os sermões, e não tinha fome, não tinha sede, não tinha necessidade fisiológica, era tanta paz, tanta alegria estar do lado do Salvador. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: olha, filhos, não fica triste não, eu mandarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês o tempo todo, para te dar certeza, para te dar alegria, para te dar convicção, para te dar otimismo, para te garantir paz. Sabe, meus queridos, ele disse: olha, vocês são meus discípulos, vocês me amam com certeza. Então, durante a minha partida, durante esse período, esses séculos, que ficarei distante de vocês, vocês vão se distinguir dos outros,
que não me conhece ainda, com o comportamento, com a vestimenta, com o modo de falar, com o modo de ouvir, com o modo de pensar. Mas uma das coisas que vai chamar muito a atenção dos outros aí fora é o amor que vocês terão pelos outros. Vocês se identificarão como servos meus, amando uns aos outros como eu vos amei. Sabe, meus queridos, há um grande mandamento da parte de Deus, que é o amor que devemos ter para o nosso semelhante. São João, ele faz um comentário na palavra e diz o seguinte: olha, vocês dizem que amam o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade vocês não estão falando a verdade, porque vocês têm dificuldade de amar o próximo de vocês, e vocês não conseguem amar alguém que viram, alguém que está vendo. E como que vocês ousam dizer que ama Jesus, o qual vocês não veem? Sabe, irmãos, e o Senhor Jesus disse que um dos maiores exemplos que daríamos para provar que amamos o Senhor Deus é o amor que teremos um pelos outros. E hoje eu gostaria de fazer um culto com vocês bem cristocêntrico. Eu gostaria de falar do amor de Deus tão puro e santo, tão forte, tão poderoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de 1 aos Coríntios. Eu gostaria que os irmãos ajudassem os visitantes. Eu observo que tem alguém aqui que não tem Bíblia, alguém pode auxiliar. Eu vejo aquelas jovens senhoras sem Bíblia, tá? Por favor, ajuda o teu colega aí, passa também a palavra do Senhor para eles. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 13, vamos falar com o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Querido Pai Celestial, bom e amado Senhor que no céu se encontra, Senhor, meditando, Pai, lembrando daquela situação, daqueles dias tão áureos, os quais as pessoas poderiam estar do teu lado, apertar a tua mão, sentir o teu rosto. Nós, Senhor Jesus, não somos daquela época, vivemos 2000 anos aproximadamente depois, mas nós somos tão felizardos também, Senhor, porque temos tudo para crer que somos as pessoas dos últimos dias e vamos te ver voltando, Senhor, em vida. Senhor, e nós estamos tão ansiosos por esse dia. Senhor Jesus Cristo, que saudade, Senhor, que vontade de te abraçar, que vontade de estar contigo. Meu Deus, a proposta dessa noite ela é tão forte, Senhor. O segredo de tudo, o dom do amor. E nós te rogamos a manifestação do teu poder no meio dessa igreja. Senhor, nós queremos, Pai, viver cada dia crescendo, cada dia melhorando, cada dia nos apresentando diante do Senhor com firmeza, com precisão. Nós estamos cansados, Senhor, dessa rotina semanal de vida cristã, dessa vida monótona, o qual viemos e voltamos e nada acontece, e nós glorificamos o teu nome, porque essa semana está sendo uma semana de renovo, está sendo uma semana de crescimento, está sendo uma semana de demanda espiritual, e nós glorificamos o teu nome, Senhor, e nós te rogamos, manifesta o teu poder no meio dessa igreja, Senhor, desce sobre nós a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala com o teu povo, visita as almas, visita os corações, põe brasas vivas do teu altar na minha boca, Senhor. Fala com precisão, me encha de ousadia, de determinação, para pregar os mistérios do teu evangelho, Senhor. Por favor, fica conosco, Pai, nos enche do teu poder, repreende a timidez, repreende o desânimo, anima o teu povo, Senhor. Dá-nos um só espírito nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém, meu Pai, amém, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, São Paulo, ele estava fazendo várias recomendações à igreja de Corinto. Ele olhava para os irmãos e falava dos dons espirituais que era lícito dentro da igreja. Ele olhava para os irmãos e falava
das propostas de cuidado, de comportamento, de como deveria ser. E após São Paulo passar tantos ditames, tantas recomendações, 1 Coríntios no capítulo 13, ele olha e diz o seguinte: olha, irmãos, olha para cá. Vocês ouviram todas as pregações da semana? Vocês ouviram todos os recados que foi dado? Vocês lembram das epístolas que eu escrevi, que eu recomendei, que eu falei? Vocês adotaram tudo isso? Parabéns para vocês. Mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês séria. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês forte. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês determinante. E ele começa dizendo em Coríntios 13, a partir do verso 1: eu poderia falar com vocês todas as línguas que são faladas no céu e na terra, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o sol, o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, e ter todo o conhecimento, e entender os segredos, e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Eu poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E ele continua, irmãos, dizendo: olha, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem é orgulhoso. Quem ama também não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem é egoísta. Quem ama não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém fez uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Sabe, irmãos, eu tinha dificuldade de entender Coríntios 13. Eu queria apresentar um testemunho para você, e não se escandalize com isso. Eu tenho 21 anos, está completando agora em junho, de casado, de convivência com a minha primeira esposa, a mulher da minha mocidade. Tenho um filho de 18, uma moça de 16. Eu vivi na igreja desde que tinha 9 anos de idade e nunca havia entendido o dom do amor. Casei. Durante 13 anos eu vivia prometendo para o pastor que eu iria casar, que eu iria ajeitar, que eu precisava me envolver na igreja, precisava pregar, precisava cantar, precisava ser ancião, ser diácono para participar. Recebia visitas, recebia advertência, dizia: olha, pastor, eu gostaria muito de casar, mas a minha esposa, ela não combina comigo. A minha esposa, ela não é o que eu pensava. Interessante, que quando a gente escolhe o cônjuge para viver junto, uma das coisas que chama atenção é a diferença. Você casou com a sua mulher porque ela é diferente de você. Ela vem de uma família diferente, ela pensa diferente, se veste diferente, tem um jeito diferente. É exatamente isso que cria a química que te atrai. Mas quando nós passamos a viver junto, queremos que aquela pessoa que é diferente seja igual a nós. Queremos adaptar a pessoa para ser igual a nós. E eu vivia querendo que a minha esposa fosse igual a mim. E eu passei 13 anos enrolando a igreja. Pregavam sermões, eu chorava, porque tenho chamada desde a minha meninice para pregar o evangelho. Eu via alguém cantando, eu chorava, com vontade de estar ali também. Mas eu não me casava, escravo do diabo, dizendo que a esposa não era a que eu pensava, que eu precisava de alguém que me tratasse bem, que eu precisava de alguém que não fosse ignorante, que eu precisava de alguém, e não era nada urgente, nem grave, era só tratos do dia a dia que eu não combinava. Certo dia recebi a visita de um pastor de uma outra região, que veio fazer um programa em Capim Grosso, e ele foi almoçar na minha casa, e alguém já havia passado para ele essa situação, e eu disse: olha, pastor, eu tenho esse problema, eu não combino muito, e a minha esposa do lado, e a gente demanda, então assim,
Está difícil, está complicado, eu não tomei essa atitude ainda, porque acho que de repente não é a mulher que Deus preparou para mim. Ele falou para mim o seguinte: olha, irmão Jean, eu tinha uma noiva, que ela era perfeita, ela era exatamente tudo que eu imaginava, ela tudo que eu pensava, ela tinha tudo a ver comigo, e eu estudava teologia com um senhor, um velho pastor, ele era meu conselheiro. Após o meu casamento, 15 dias, eu fui na casa do pastor desesperado, falei: pastor, vou divorciar, porque essa mulher não é a esposa que eu pensei, é totalmente o contrário. Esse pastor me contando disse que o outro pastor falou para ele: olha, meu amigo, você está errado, o erro está com você. Mas por que o erro está comigo? Falou: vá para sua casa e estude Coríntios 13, mas eu já conheço Coríntios 13, mas eu quero que você estuda, decora, leia. Ele disse: olha, irmão Jean, depois que eu li Coríntios 13, que eu decorei Coríntios 13, que eu aprendi, meu casamento se tornou uma bênção, e até hoje é uma grande bênção, até hoje é uma grande bênção, sabe, irmãos, e para a honra e glória de Deus, ele disse: eu quero que você leia Coríntios 13 com a sua esposa, e você vai descobrir que o problema não é a sua esposa é uma bênção, seu marido é uma bênção, o problema é o diabo que está usando. São Paulo diz: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para vencer as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra demônios. Teu problema não é com teu esposo não, viu? Teu problema não é com a tua esposa, teu problema é contra Satanás. Você precisa ter consciência que nós só temos dois controles, é escolher quem nos controla, ou somos controlados por Deus ou controlados pelo diabo. Não tem esse ponto neutro, esse terceiro elemento, isso é absurdo, isso é ridículo. Nós só temos dois controles, é escolher quem nos controla. Tem um ditado de uma velha obreira que andou na minha cidade há muitos anos, que ela dizia o seguinte: olha, para o céu só vai quem quer, mas para o inferno vai quem quer e quem não quer. Para ir para o céu você precisa se dispor, para ir para o céu você precisa buscar Deus. Agora, não tem eu, Deus e o diabo, não. Nós somos apenas instrumentos, e o instrumento, ele é guiado por alguém. Um machado, se ele for guiado nas mãos certas, serve para colher lenha, serve para beneficiar madeira e faz um belo trabalho, mas se for na mão de alguém, serve errado, serve para matar pessoas. Nós somos um instrumento. Sabe, meus queridos, eu tinha uma demanda com a minha esposa, porque estava vivendo o tempo todo iludido por o diabo, achando que eu precisava viver brigando, engolindo a minha esposa o tempo todo. E desse dia por diante, que eu li Coríntios 13, que eu analisei, que eu pedi iluminação de Deus, eu não vou dizer para você que meus problemas acabou, mas em relação ao que era, hoje eu sou liberta daquelas demandas, e se há alguma coisinha a gente releva, porque quando um não quer, dois não brigam. E em seguida eu casei-me, e para a honra e glória de Deus, eu desfruto de uma paz no espírito que há muitos anos eu havia perdido de vista. Eu ouso dizer para você aqui, em nome de Jesus Cristo, eu tenho, para a honra e glória de Deus, a alegria e o gozo da vida cristã, apesar dos pesares, apesar das demandas, apesar de eu ser um pobre, coitado, miserável, ridículo, talvez o mais pecador que se encontra aqui, mas eu tenho desfrutado de uma paz tão profunda. Quando eu me caio de joelho e peço perdão ao Senhor, eu recebo um renovo tão lindo da parte do meu Deus. Isso está me dando tanta força para suportar, tanta força para aguentar. Sabe, meus queridos, São Paulo diz que ainda que eu pregue aqui, que eu fale o que for, se eu não amar você, eu estou perdido. São Paulo diz que eu posso pegar alguns bens e doar para os necessitados, mas se eu não amar, eu estou perdido. Eu te pergunto, o ato de dar bens para alguém não parece de amor? O ato de você dar o seu corpo para ser queimado não parece um ato de amor? Sabe, meus queridos, mas não é. Um assassino, ele pode sair da prisão, ele pode virar a esquina e
capinar o quintal de uma viúva, só para dizer para a sociedade que ele é um bom cidadão, mas isso ele pode fazer por comportamento e não por motivação. Nós podemos fazer um monte de boas obras para demonstrar para as pessoas que nós somos bons, a nossa justiça própria, mas na verdade isso não, se não vier de dentro, não funciona. E São Paulo diz aqui qual é o mandamento do amor, e parece estranho, né? Sabe, irmãos, é preciso entendermos que enquanto não vivermos o poder do Evangelho eterno na nossa vida diária, nós não chegaremos a lugar nenhum. Romanos 1, não precisa ler hoje ou agora, 16 e 17, São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro os judeus e depois os gregos, porque nele, olha para cá, nele, no Evangelho eterno, no poder do Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E quando São Paulo fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor não arde ciúme, o amor não se ensoberbece, o amor não se magoa, não guarda rancor, não é leviano. Quando São Paulo fala isso, irmãos, ele está falando para pessoas que entenderam o Evangelho eterno e que a justiça dele não prevalece, mas que prevalece a justiça de Deus. Talvez um dos processos mais difíceis da vida do crente é desistir da nossa justiça própria e permitir que a justiça de Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. E para que isso aconteça é necessário que nós exercite a nossa fé em Jesus Cristo, de fé em fé. E para viver o dom do amor na nossa vida diária precisamos ter fé. O amor não se trata com leviandade, sabe, irmãos? Quantas vezes nós olhamos aqui, querida visita, querido irmão, essa mensagem é para nós. Nós dizemos que amamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma adoração leviana. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, Ele é bom e Ele tem um lugar no nosso coração, mas Ele não tem sido o primeiro na nossa vida. As pessoas têm dificuldade para aceitar o batismo. Pedro pregou para 3.000 pelo poder e para mais de 3.000 decidiu. Hoje as pessoas cheias de justiça própria, ouvem estudo bíblico 2, 3, 4 meses e não decide, porque acha que é ela que pode fazer, é ela que tem que ver, mas tem dificuldade de crer no poder do Evangelho, que a justiça dele, que a justiça dela não funciona. Crentes na igreja que tem vontade, que quer parecer com o mundo. As adorações são levianas na igreja, as pessoas vêm para o serviço de cântico. Eu não estou me dirigindo a essa igreja, mas eu ando muito por aí, a gente vê em geral. Os cultos que deveria começar o serviço de cântico 7h30, as pessoas chegam 8. Tem prioridades, a prioridade não é Cristo. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ela vai levar para os céus pessoas que querem ser moldadas à sua imagem e à sua semelhança. Pessoas que dizem assim: Senhor, eu vou entregar-me na tua mão, sem nenhum tipo de preconceito. Sabe, irmãos, e São Paulo diz aqui que para nós chegarmos aos céus, nós precisamos ter o dom do amor. Quantas vezes você poderia dar um grande testemunho de um salvo para o seu esposo, para a sua esposa, e você quebra o pau e ele diz: eu não preciso conhecer o Deus da minha esposa, porque ela não testemunha na minha casa. Eu não preciso conhecer o Deus do meu marido, porque ele é crente na igreja, mas em casa ele é um monstro, ele não se comporta como cristão. Como que eu posso aderir a essa religião? A justiça do homem. Sabe, irmão, São Paulo diz que nós precisamos desfrutar dos dons do amor. Nós precisamos, pela fé, olhar para Cristo e dizer: meu Deus, eu quero servir. Eu quero te buscar, Senhor, eu quero aceitar. E ele continua dizendo aqui, olha, irmãos, no verso 7, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar línguas estranhas, mas acaba logo.
existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Eu queria chamar a tua atenção para isso aqui, olha para cá. Quando vier o perfeito, aqueles que são em partes serão aniquilados. O que é ser em partes, irmãos? Eu não sei quantos de vocês aqui, quando era criança, tinha aquelas quadrilhas, não sei o que chamava, aquelas quadras que colocavam uma pedrinha, um caco de teia, saía de um pezinho, pulava um quadro, outro não, e dali manco, capengando, ia para tentar arrastar o caco de teia para chegar lá, ganhava, eu não sei bem como é o nome daquele brinquedo lá, quadra, sei lá como que chamava aquilo lá, e nós brincávamos com aquilo ali. Em partes é o crente que vem para a igreja meio convertido, ou de coração dividido. De um lado ele é crente demais, exagerado, chama atenção, é até legalista, ou alarmista, ou radical. Mas do outro lado ele tem os seus problemas, sabe, é tendente ao mundo, gosta das novelas, gosta dos filmes, gosta da política, gosta do futebol, tem dificuldade de dar glória a Deus na igreja, mas sai fazendo campanha de futebol, incrédulo, meio convertido, de coração dividido. Sabe, irmãos, é duro para o Senhor Deus observar um crente que, quando alguém diz glória a Deus, opa, você está imitando a igreja A, está imitando a igreja B, eu estou imitando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando for lido alguma coisa que o Senhor já realizou, em sinal de alegria, de satisfação, nós dizemos glória a Deus. Interessante que quem não dá glória a Deus, eu não sei a quem que glorifica, porque nós precisamos dar glória a Deus. Não aleatoriamente, mas é tão lindo quando um crente no Senhor está sentado na igreja, o Senhor visita a sua alma, ele sente uma emoção, vem uma eloquência no falar, e ele glorifica, Deus seja engrandecido. Isso é maravilha, isso é bênção, isso é fruto de um salvo, isso é resultado do gozo e da alegria da vida cristã. Mas nós saímos por aí, dizemos que amamos a Cristo, dizendo que gosta de Cristo, mas às vezes a dificuldade de parecer com o Senhor é tão grande. Sabe, irmãos, tem crente que fica na igreja calado, ele vem triste, ele vem não sei como, daí ele não se realiza, e é duro a gente ver o testemunho de alguém dizer, olha, eu não vou para a igreja porque outro dia eu vi o primeiro ancião da tua igreja num barzinho com a camisa do Bahia, com o short do Bahia e gritando gol, com tanto absurdo que chamou a atenção da vizinhança, e a gente não vê esse homem dando um glória a Deus e nem pregar animado, fala que não pode chorar em púlpito, se chorar em púlpito é pecado, se chorar em púlpito é emocional, é razão. Eu digo para você em nome do Senhor Jesus Cristo, a razão Deus te dá como resultado da emoção de aceitá-lo, da emoção de se empolgar no Senhor Deus. Sabe, meus queridos, nós precisamos amar Jesus Cristo, nós precisamos olhar para o Senhor com critério, com firmeza, nós precisamos parar com a hipocrisia que está instaurada no meio da congregação, nós precisamos repreender a hipocrisia. No original do grego, eu aprendi por aí, que eu não sou teólogo, que o significado da palavra hipócrita é ator. O hipócrita, ele atua como crente no domingo, na quarta, no sábado, na semana de oração, mas no comércio dele ele atua como um secularista qualquer. Quando alguém deve um dinheiro para ele, ele atua como valente. Eu estava ontem fazendo uma viagem com um querido irmão, e ele testemunhou, não, se me dever e não pagar, eu vou e me hospedo na casa. Levei minha mala lá para Eunápolis e fiquei lá na casa do irmão, e só saí de dentro da casa quando ele me pagou. Meu irmão, eu não sou santo, eu também tenho os meus defeitos, e eu não sou perfeito, isso eu estou pregando para mim. Só, meu querido, que eu devo falar uma coisa para vocês aqui forte. Deus, Ele diz que a pior coisa que inflama, que deixa Ele muito chateado, é o hipócrita. Quase todos nós aqui temos filhos. É duro você olhar para... Eu tenho um filho de 18 anos, falei, filho, não vai para a rua.
Eu não quero você andando com aquele menino, porque ele não é da igreja. Você pode ser amigo dele, troca ideia com ele, dá estudo para ele, mas não precisa estar andando de lado a lado com ele nas ruas da cidade, porque a tendência dele... Ah, pai, tá bom, eu não vou. Mas quando eu chego, a esposa diz, não é o caso hoje, às vezes aconteceu no passado, ele acabou saindo com o colega. Aí você olha e diz, mas que absurdo, esse garoto é meu. Esse menino é meu, eu faço tudo, eu sou capaz de morrer por o meu filho, sabe? Preparei, criei o presente de Deus o tempo todo, e por que ele faz isso comigo? Você é filho de Deus, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Cada vez, irmão, que você diz, jura amor eterno para Jesus Cristo, e nem diz que não ama com palavras, mas se comporta na frente de um demônio, assistindo uma cena de novela, assistindo um filme que acaba com o nome do Senhor, se prostituindo, você está dizendo em outras palavras, olha Jesus Cristo, eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí para você. Sabe o que é que acontece, irmãos? Olha para aqui, em nome de Jesus Cristo, quando nós ouvimos as recomendações eternas, e entendemos que nós podemos ser perdoados, e o fato de ser perdoado nos dá poder para demandar com mais precisão, porque nos sentimos bem diante de Deus. Quando nós entendemos que a palavra de Deus está dizendo que temos que fazer assim, e nós fazemos assado, nós estamos dizendo em outras palavras com o nosso comportamento, que o sangue de Jesus Cristo, ele não é suficiente para nos lavar dos nossos pecados. Isso é grave, isso é blasfemar o Evangelho. Cada vez que você ouve que Deus quer esse caminho para a tua vida, mas você prefere outro, as tendências, os defeitos de caráter, você está dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente para lavar os teus pecados, e você é escravo do diabo com essa atitude. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Deus nos chama para uma grande reviravolta na nossa vida. São Paulo diz na palavra do Senhor, que nós precisamos testemunhar, que nós não podemos ser em partes, que essa história de ser em parte, isso não vem de Deus. Alguns podem dizer aqui para mim, irmãos, Jesus diz, olha crente, sede santo porque eu sou santo. Aí você pode me dizer, Jesus diz que é para ser santo na esfera humana. Não, irmãos, não. O Senhor Deus diz que nós precisamos ser santo como Ele foi santo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pela fé tudo podemos no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos sonhar com a santificação. Nós precisamos abandonar essa vida de viver em partes. Porque aquele que é em partes acabará. Quando eu era criança, eu andava como criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança. Eu pergunto para você aqui, você tem quantos anos? 20, 30, 40? Você que é crente, você que é batizado, você que visita, quanto tempo você vê falar de Deus? Menina, quanto tempo tu vê falar de Deus? Quanto tempo tem estudo bíblico na tua casa? Quanto tempo tem convite para tu vir à igreja? E nós estamos aí anos a fio na igreja, ainda engateando, pegando a mamadeira, temos dificuldade de crescer. Sabe, irmãos, ainda somos crianças, porque cada vez que nós nos inflamamos com a atitude de alguém que fala mal da gente, que nós é vítima da circunstância, se o ancião trata você bem, pega na sua mão hoje, você está bem, se o ancião esqueceu de pegar na sua mão, você está mal, e aí já não está bem, já não vem à igreja, já fica aborrecido, você se torna vítima da circunstância. É criança. Quanto tempo tem que você está na igreja? Está na hora de nós abandonarmos o comportamento de criança e crescer, entender que o Senhor Deus diz que nós precisamos amar, nós precisamos relevar. Sabe por quê, irmãos, que nós não crescemos? Porque nós temos dificuldade de crer na proposta do Senhor, e é por isso que nós andamos aí perdendo, e nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos saber a vontade de Deus.
E é por isso que nós nos tornamos infelizes, vítimas dos nossos débitos e relacionamentos, porque não queremos saber a vontade do Senhor exatamente da forma que Deus diz. Sabe, meus queridos, certo dia o padre Zezinho tem uma música tão lindinha, diz que uma criança chegou para ele e disse: padre, o que é preciso para ser feliz? Aí ele: escreve aí: amar como Jesus amou, fazer como Jesus fazia, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus viveu, e aí por diante. Sabe, meus queridos, é simples. Quando a gente estamos em Cristo Jesus, nós não temos dificuldade nenhuma de aceitar esse evangelho. Mas para quem está na carne é difícil isso. Nós precisamos dar um passo à frente. E eu te digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja diferente. Demonstre para a sua igreja que você entendeu a mensagem do Senhor, que a partir de hoje você não está mais preocupado em apontar defeito, em aplaudir qualidades, mas você está preocupado em viver uma relação com Cristo. Demonstre no seu trabalho que você não está preocupado com os falatórios, não está preocupado com alguém que quer passar na tua frente, que você pode testemunhar do amor de Jesus Cristo com seus colegas de trabalho. Demonstre na sua escola que você é uma jovenzinha que tem satisfação com o Senhor Jesus, que não está importando de andar com a vestimenta que transmite o caráter de Cristo, que não está se preocupando e está alegre, cheio de folhetos bíblicos para evangelizar, para mostrar para os teus coleguinhas de aula que você é mais Jesus, que você tem um norte, tem uma direção, está satisfeito, está satisfeita. Sabe, meus queridos, minhas queridas, demonstre na sua casa, mostre para o teu esposo que você está vivendo outro patamar, que esse momento que ele chega criticando, perturbando, reclamando, essas coisas não é capaz de te tirar a paz, porque você já está em outro grau. Isso é coisa para quem está engateando, você já come comida sólida, e você não vai se abalar com essas coisas. Demonstra para a tua esposa que se ela quiser demandar, você vai só pagar o preço por ela, e que você está vivendo um outro patamar de salvo, e dando o testemunho de humildade, dando a preferência, servindo, sendo menor na igreja, em casa, você está demonstrando para Deus que você é forte, que você é poderoso, que você está cheio do poder, que você está cheio do poder. Seja o espelho de Cristo na tua igreja. Demonstre para os irmãos que você é uma nova criatura, que você deu um passo além, que você está vivendo uma situação privilegiada pela fé, e não por jactância, mas porque você conheceu Jesus de um para um, e o resultado desse conhecimento é paz, é amizade, é amor. Demonstre, irmãos, que você é amigo pessoal do Senhor Jesus Cristo, que você pode tratar todos bem. Determine, diga: Senhor, eu não vou permitir que essa pessoa que está sendo usada tire a minha paz, eu não vou permitir que alguém venha tirar o meu patamar de paz com Jesus Cristo, só porque essa pessoa está me criticando, só porque está vendo esse levante, eu vou tirar de letra isso. Eu vivo em um patamar de alguém que tem o Senhor Jesus do lado, eu estou grudado na mão de Deus, e eu não desistirei. Oh, glórias ao nome do Senhor. Santificado seja o nome do nosso querido Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do nosso Pai Celestial. Mostre para as pessoas aí fora que você está em outro patamar, e se vier com força as tribulações, fica na posição que Deus é contigo. Se vier demandas de todos os lados, fala como Davi falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Considere todas essas tormentas, todas essas demandas, todas essas fuxicadas, todos esses levantes, como se você estivesse há muito tempo longe da casa do Pai, e você com sua bolsa nas costas, arrumado, começa a andar uma longa estrada para voltar para a casa do seu pai, que há muito tempo você o havia saído dali. Sabe, irmãos, e você vai caminhando, peregrinando com sentido obrigatório, com aquela precisão, com aquela certeza, e quando chega em determinada altura do caminho, a estrada se acaba, o que você encontra na sua frente é um grande bosque,
cheio de espinheiros, cheio de carrapichos, mas você, do outro lado do bosque, está a casa do seu pai, iluminada, brilhante, animada, e você atravessa, demanda, transpõe aquele pasto cheio de espinheiro, cheio de carrapichos, os espinhos furam, os carrapichos grudam, mas você não está incomodado, porque você já sabia que havia carrapicho, já sabia que havia espinhos, você tira de letra, porque você tem um norte, tem um objetivo, essas coisinhas, isso é fichinhas. Eu vou perder meu tempo com espinhos, eu vou perder meu tempo com crepes, com carrapichos, eu demandarei com precisão. Mas é diferente, irmãos, quando alguém anda por aí aleatório, sem ter destino certo, sabe, não se encontrou com o Senhor, ele vai andando também para a casa do pai, mas quando se depara já está no meio do pasto, e os espinhos começam a furar, ele pragueja, os carrapichos grudam, ele xinga, ele se desespera, ele dá mau testemunho, ele cai, ele se envolve, ele vai para o fundo do poço. Demande os espinheiros com precisão, e após transpor, você chegará na casa do seu pai, firme, feliz, e seu pai te abraçará e te coroará e dirá: bem-estar, filho bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe? E se mesmo na porta do céu os espinhos ainda estiver furando, os carrapichos estiver grudando, não se preocupa não, o Senhor tirará para você, Deus tirará para você. Deixa que o joio cresça com o trigo. Quando chegar na casa do seu pai, o trigo vai ser ceifado para a glória, mas o joio vai ser queimado. Misericórdia. Sabe, irmãos, nós não precisamos ser joio, nós precisamos ser pessoas firmes, que crê no poder de Deus, que acredita no dom de Deus, que acredita que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é um mito. Olha para cá, irmãos, o poder do evangelho não é mito, isso não é lenda, isso é real. Você pode experimentar isso na tua vida diária. O que te falta para aceitar Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento? O que te falta para dizer: Senhor, tudo que tiver escrito na tua palavra eu farei, eu vou tirar de letra essa tendência minha, eu jamais vou vacilar nesse sentido, porque confiarei no Senhor com todo o meu coração. O que te falta para tomar essa grande decisão de ser: Senhor, eu não vou basear em opinião de vô, de vó, que diz que a tradição nossa é catolicismo, a tradição nossa é candomblé, a tradição nossa é ateísmo, a tradição nossa é qualquer coisa. Eu aceitarei o teu evangelho, eu vou tomar a minha decisão, eu descerei as águas e serei feliz com o Senhor. Determine que a partir de hoje você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós vemos o nosso Deus como um espelho, mas no futuro muito próximo, nós o veremos face a face, nós o veremos em radiante glória, nós o abraçaremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, vale a pena carregar a cruz para um dia se encontrar com Jesus. Olha para cá, vale a pena carregar a cruz para que um dia nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei, querido irmão, eu sei, querida irmã, que tu tem teu nome escrito no livro celestial. Então ora, pede força ao Deus vivo, e Ele vai te dar força para carregar essa cruz, Ele vai te dar força para demandar essa estrada. Sabe, meus queridos, os ardis inimigos acontecem todos os dias na vida do crente, mas o Senhor Jesus te prometeu força, o Senhor Jesus te prometeu estar do teu lado para sempre. O Senhor Jesus te disse que você pode andar seguro nas mãos dEle e ser muito feliz com esse Salvador. O Senhor disse que esse caminho espiritual que deve ser corrido dentro da igreja, você pode correr com precisão, você pode correr com clareza, com firmeza, com determinação. E você pode sair por aí, por as ruas de Itatiaia, de onde você andar, com ousadia, dizendo: eu sou um crente no Senhor, eu testemunharei do meu Salvador, eu estarei do lado do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, essas tendências dos séculos, convite para festas, para jogos, para prostituição, para politicagem, para falatório profanos, nós não precisamos disso, nós não precisamos disso.
Nós precisamos do Senhor que nos enche, que nos repleta do seu poder, que nos dá unção. Nós precisamos apelar, buscar, pedir, clamar esse novo Pentecostes na nossa vida. Nós precisamos ser reavivados e reformados pelo poder do Criador, pelo poder do Salvador. Você já conhece o Pai, você já conhece Jesus, mas tem 3 tias que tu precisa conhecer. Te aquieta, te alegra e te anima nessa noite, porque a vitória já chegou na tua vida. Te aquieta, te alegra e te anima, porque Deus é contigo. Você sairá por aí pela fé no Senhor Jesus Cristo, ousado, destemido, tirando de letra, e se Satanás entrar na frente, você vai passar por cima, porque você é de Jesus. Você é de Jesus, irmão, você não precisa ter medo de nada. Para de capengar, para de choramingar, para de se sentir tão fraco, tão debilitado. Levanta o teu astral pela fé no Senhor Jesus Cristo. Levanta a cabeça, irmãos, que Deus está do teu lado. Por que temer? Temer é o quê? Se você tem o Senhor Jesus Cristo, você não tem medo da morte. E se você não tem medo da morte, você vai ter medo de mais o quê? Se você não tem medo da morte, vai ter medo de quê? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te guarde, que Deus te prepare, que Deus te unja, porque tu é um ungido do Senhor. Valoriza o que tu tem. Não pense que tu é um crente qualquer, não pense que tu é alguém por aí. Tu é embaixador do reino celestial. Então por que é que não se adapta a essa proposta do Senhor? Por que não abre a tua mão e diz: Senhor, eu quero receber todas as bênçãos que o Senhor tem para mim? O Senhor está com um leque de bênçãos para ser derramado na tua vida diária, então desfruta disso. Vão te chamar de doido, vão te chamar de louco. Eu não quero saber do que me chamam, não. Sabe, irmãos, eu não quero saber do que me chamam. Eu não preciso escandalizar, mas eu preciso ser feliz com Deus. Eu preciso ser feliz com o meu Deus. Sabe, é maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso sentir a unção do Senhor. Sabe, irmão, você precisa ter uma experiência com esse Deus. Você precisa ter uma experiência. A minha experiência foi doída. Eu precisei descer lá no fundo do poço. Eu precisei pagar um preço muito alto. Sabe, irmãos, mas glorifico o nome do meu Salvador. E a paz que eu sinto hoje, eu digo: meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Senhor, me dê força, Senhor, e repreende as minhas tendências, para que eu possa ser um crente fervoroso, ser um crente que não se compra, que não se vende, ser alguém que valoriza o emblema de cristão, ser alguém que não tem vergonha de te apresentar, ser alguém que chega em qualquer repartição e faz a diferença, ainda que esteja falando de sexo, de droga, de rock, de política, eu apresentarei Jesus. Fique em paz, irmãos, porque você é uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor, porque o Senhor Deus te garante vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus Cristo possa te remir, que essas bênçãos possam vir na minha e na tua vida. Querido Pai amado, bendito Salvador, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor, por a empolgação, por o entusiasmo, por a paz, por o vigor que o Senhor nos concede, Senhor. Iremos aos nossos lares, Senhor, tranquilos, em paz. Se a nossa prova for em casa, nós vamos estar na posição, porque o Senhor está conosco. Se a nossa prova for no trabalho, nós vamos estar em paz, porque o Senhor está conosco. Se a nossa prova for na escola, nós testemunharemos, porque o Senhor está conosco. Oh, amado Salvador, nós queremos subir aos céus com essa mesma alegria, com essa mesma empolgação que estamos nesse momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo. Nós te rogamos, Senhor, que continua conosco a cada instante das nossas vidas, pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Amém, Senhor, amém. Glórias ao teu santo nome, Senhor, amém, meu Deus.